Fala galera, aqui é o Padim e esse corte é de um trecho de um podcast que eu fui co-host com o Elementar Show. Link pro episódio completo na E, descrição. infelizmente, né, nós fomos aí assolados vamos dizer, colocar nessas 2 últimas semanas, né, com essa espetacularização do caso Vitória, né? Essa menina, essa adolescente de 17 anos, que infelizmente foi encontrada morta ali na região de Mata, de Cajamar. E sabe o que me deixa muito triste? Porque todo dia muitas Vitórias são encontradas mortas, né? A violência contra a mulher, ela só aumenta, ela não diminui. As cenas são grotescas, brutais, né? Tem vários casos com requintes de sadismo. E esse caso em especial da Vitória, né, dessa mocinha que deveria estar viva, né? Era uma pessoa cheia de vida, cheia de sonhos, estava trabalhando, né, querendo planejar o seu futuro. O que acontece? Teve sua vida ali interrompida. E o que mais me deixa triste, no caso da Vitória, lógico que além da morte brutal, né, dessa menina, é a gente olhar o quanto a mídia, às vezes, anda para trás. Porque a quantidade de espetacularização, de horrores que a gente acompanhou aí ao longo desses últimos dias, desde que essa menina foi encontrada, é muito triste. É um show de atrocidade, impressionante. Parece que ninguém aprendeu com nada de errado que já existe no jornalismo na vida, né? Escola Base, Caso Evandro, Irmãos Naves, entre muitas outras, né, informações de outros casos não menos importantes que esses, mas a gente traz esses que pegaram a grande mídia, a imprensa errou muito. Porque eu acho que até antes da gente entrar e explicar o que aconteceu no caso da Vitória, é a questão de dava-se um passo e toda a informação daquela investigação estava vazada. Sem o rigor da apuração, sabe? Nós temos que apurar as informações que estão sendo passadas para a gente. E quando a gente trabalha, né, na questão da investigação de jornalismo, está ali. E investigação jornalística, a gente também está investigando o trabalho que estão nos fornecendo. E quando a gente pensa numa investigação policial, a polícia ela vai abrir, rapazes, muitas linhas de investigação. Isso é errado? Não, isso é normal. E que bom que a polícia faça isso. Para não ter, né, tipo, eu tenho uma ideia fixa que foi isso aqui o que aconteceu. Porque quando a gente acha que só tem uma linha, a probabilidade de nós estarmos cometendo erros é muito grande. Às vezes força aquela situação para concluir aquele caso naquela linha. A gente quer encaixar uma pecinha de um quebra-cabeça que muitas vezes não se encaixa. E nesse caso, infelizmente, essa mocinha, ela foi descoberta nessa região de mata sem os cabelos, com sacos plásticos nas mãos e com o corpo nu. E quando essa imagem chega para a polícia, né? E é lógico que a polícia está muito acostumada a ver local de crime, a lidar com a violência, mas você vai encontrar aqui requintes muito complexos de violência, né? Quase que uma ritualística aqui. Eu vejo como uma infelicidade do próprio delegado já sair dizendo, né? Olha, isso aqui tem assinatura de crime organizado. Que ele queira investigar se este caso, esta morte foi motivada por uma facção criminosa, ele tem todo o direito de fazê-lo. A questão é, como é que você vai passar uma informação tão precipitada para a imprensa? Muitas pessoas perguntam, por que você acha que esse caso pegou esse volume? Gente, olha só, tudo que eu estou contando aqui para vocês. A imprensa, quando vê isso, fala, poxa, uma menina morta, com esse requinte de sadismo, de perversão, ainda com uma possibilidade de esse crime estar ligado a uma facção criminosa, aí virou, né? Você tem aí todo o clickbait que você pode imaginar. Eu entendo que essas informações muito precipitadas, da gente passar isso adiante para a sociedade, isso é muito ruim. Porque será que isso de fato é um crime que tem assinatura de uma organização criminosa, de uma facção? A gente não tem essa certeza.
E as outras linhas que foram chegando? Então, só para a gente explicar aqui para as pessoas, hoje no Brasil, o Brasil tem 88 facções criminosas. Caralho. É muita facção criminosa. Haja sinal que não dá pra fazer mais agora. Assim, é bastante preocupante. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente só tem uma facção, que é a que impera, né? Que todos nós conhecemos. E eu fui conversar, inclusive, né, com estudiosos, né, enfim, pessoas da área do direito, para entender essa questão dessa assinatura. Porque a gente está falando de uma menina de 17 anos, que naquele momento, quando a gente recebe as informações, uma menina que não tinha antecedentes criminais, uma menina que não oferecia perigo e risco para ninguém. Por que essa menina estaria envolvida num crime com uma organização criminosa? Aí a primeira informação que eu recebo é a seguinte: dentro desta organização que, vamos dizer, que tem o controle aqui em São Paulo, né? Porque tem estados, quando a gente vai olhar para o Rio de Janeiro, são muitas facções brigando entre si. Isso é muito ruim, né? Então elas ficam brigando por um poder geográfico, de uma questão de uma dominação. Aqui em São Paulo a gente só tem essa. E a informação que eu recebo é, dentro do estatuto, né, do crime deles, não é permitido o tribunal do crime com menores de idade. Isso acontece com outras facções? Sim, acontece. Mas aqui emÃo Paulo, Nesse isso caso não específico, exatamente. Não. Então a gente está lidando com uma menina menor de idade, menor de 18 anos, e que a primeira informação que a gente recebe é que, olha, isso aí tem muito pouca probabilidade de se sustentar. Mas, de novo, a polícia tem que investigar? Lógico que tem. Qual é o erro? É a polícia já sair falando. Porque aí já virou aquela comoção. O pessoal quer pegar qualquer migalha que a polícia falar e sair. E eu aí, acho que tem um movimento também da polícia querer o microfone também, né? Porque eles vão falar as coisas, às vezes, sem ter informação, sem ter profundidade. Sem o devido rigor, porque, assim, uma investigação demanda tempo. Principalmente num caso onde a gente não sabe nem a autoria e nem a motivação. Hoje a gente está aqui, vamos pegar aqui, a gente pode falar a data? Pode, lógico. Estamos no dia 17 de março. Deve sair, acho que quarta, quinta-feira já. Então a gente está no dia 17 de março. Hoje, 17 de março, muitas coisas já foram sendo esclarecidas. Mas quando eles repassaram essa primeira informação, nada tinha sido esclarecido. Nada.